Dando continuidade às nossas aulas, olá, aqui é o professor Alexandre. Estamos falando do período de transição do Paleolítico para o Neolítico, de uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária. Isso se deu através do surgimento da agricultura. Então, lembrem-se, a transição do período Paleolítico, pedra lascada, para o período Neolítico, pedra polida, não ocorreu rapidamente. Entre mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, uns 2 mil anos antes de 10 mil, portanto 12 mil anos antes de Cristo, até por volta de 6 mil anos antes de Cristo, ocorreu essa mudança. Ela foi um processo lento. Este processo histórico, sendo lento e gradual, passou por etapas e períodos, que nós iremos começar a estudar com mais detalhes a partir de agora. Então, muita atenção. As sociedades antigas passaram por 3 períodos distintos. O período Neolítico, entre 10 mil anos antes de Cristo a 6 mil anos antes de Cristo. A Era dos Metais, que é o período que vai de 6 mil anos a 3 mil anos antes de Cristo. E o uso do ferro, entre aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo até o ano 1, conforme o calendário cristão ocidental, que é o ano do nascimento de Jesus, que eu expliquei o motivo numa aula anterior sobre o cronograma e como calcular os séculos através de um macete. Então, isso é um esquema para vocês visualizarem um período de aproximadamente 10 mil anos que estamos tratando. Período Neolítico, processo do surgimento da agricultura, também chamado de pedra polida, ele ocorrerá entre 10 mil e 6 mil anos antes de Cristo, já sabemos disso. Surgem aldeias, vilas, pequenas cidades e o processo de início da sedentarização humana, ao longo das margens dos rios Nilo, Egito, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Então o Egito e a região da Mesopotâmia são chamados de região do crescente fértil. Mesmo sendo regiões desérticas, existem oásis ou paraísos que permitem o processo de agricultura nas margens dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. E essas regiões são chamadas de regiões em que poderão e irão surgir as famosas sociedades hidráulicas, onde utilizarão mesmo o deserto da água para irrigar as plantações nas suas margens, formando vilas, aldeias, cidades e grandes reinos que depois se transformarão em impérios. Nesse período surge o excedente de produção agrícola e a domesticação dos animais. Ora, com as cidades vêm as leis produzidas pelos legisladores, a necessidade da consolidação da escrita ou do registro antigo. Antes, havia o idioma, mas esse idioma era apenas uma língua. Qual a diferença? Língua, eu falo. Idioma, eu escrevo. Escrita é idioma. Língua, ela é uma característica que fará surgir o idioma, a escrita. E o crescimento demográfico. A população está crescendo porque a qualidade de vida melhorou. Nas cidades, surgirão o comércio de troca e depois o comércio de compra, venda e lucro. Surge a moeda, o ouro, a prata, o bronze, metais preciosos, as pedras preciosas ou a circulação monetária. Surgindo com isso ricos e pobres, classes sociais. E aí é que quando eu disse que a violência ela vai se organizar não como uma medida de sobrevivência, mas agora na medida de se conquistar mais, de ter o poder político. Então vai surgir classes sociais ricas e poderosas, são os exploradores, e classes sociais pobres, quase miseráveis, escravizadas, são os explorados, incluindo
um dos capítulos mais tristes da humanidade, que é a escravização humana, através das guerras territoriais. Quais territórios? Ricos, territórios ricos em ouro, prata, bronze, pedras preciosas, solo fértil, rios com água doce potável e plantações. Imensas plantações cultivando a terra e animais de todo tipo. O território, a terra, a propriedade rural. Toda violência vai ser constituída como forma de dominação, porque vai surgir a propriedade privada. As sociedades deixam de ser coletivas aqui, ó, ou distributivas, como era no Paleolítico. Porque no Paleolítico, tudo que se consumia era para o consumo próprio, autossubsistência. Era dividido. Agora não. Se eu não tiver dinheiro, eu passo fome. E é o que nós herdamos até os dias de hoje. Onde dividia-se no Paleolítico o que possuíam para a sobrevivência. Os produtos obtidos pela caça, pela pesca, pela coleta, pelo comércio e pela agricultura e pela domesticação dos animais, começam a ter uma caracterização de bem pessoal particular, fruto do trabalho e da produção material. O que é produção material? É tudo que o homem produz, tirando da natureza e transformando-a para obter lucro com o seu processo de compra e venda, isto é, comércio. Mas não é só isso não. Surge a cobiça, a busca pelo poder, pela ganância. Surge a violência na forma de exploração pelo trabalho, pelas guerras, conquistas territoriais. Isto é, gente, a escravização humana. A gente pensa assim, o progresso trouxe, o avanço, o progresso trouxe melhorias nas condições de vida de muita gente, o desenvolvimento das sociedades antigas, mas trouxe guerras, violências, esse flagelo humano que nos atormenta até os dias de hoje. Diante desse surgimento da sociedade privada de classes sociais variadas, surgirão para a organização das cidades, que vão se transformar em grandes reinos, depois em grandes impérios ou estados poderosos da antiguidade, ocorre uma revolução social. Como assim, professor Alexandre? Uma divisão social do mundo do trabalho, isto é, atenção, olha aqui em cima, profissões até antes inexistentes, incluindo o político, legislador, o militar do exército, o artesão, o agricultor, profissões especializadas que exigem conhecimento, instrução, estudo. O assalariado livre pobre, que é aquele que vai trabalhar para ter um dinheirinho para poder comprar as coisas, senão ele passa fome. E o escravo braçal e doméstico. Escravo braçal e doméstico. Braçal, porque ele vai exercer funções braçais. Funções que não exigirão o seu intelecto, o seu conhecimento. Já o escravo doméstico, ele é mais depurado. Mas isso é cena para os próximos momentos. O homem, olha que interessante, o homem não é mais apenas coletor, caçador ou pescador. Agora, ele é produtor. E aí está a grande mudança. Olha a grande mudança. Surge a política, surge o Estado, surgem as leis, surgem a violência. Nas nossas próximas aulas, nós vamos tratar desse processo de violência com o surgimento da propriedade privada. Até a próxima semana. E um grande e querido abraço do professor Alexandre.